Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Boa noite, Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 8:35. Amém? Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aplauda Ele bem forte nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus, e que o nosso louvor seja a resposta a este amor que nunca falha. Aleluia! Graças te damos, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado com teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. E ao pensar que Deus mandou seu filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar seu precioso sangue para me livrar da morte do pecado. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Oh, nós declaramos que quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu. Oh, nós te adoramos, Deus.
então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Declare isso nessa noite. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu olho para a cruz, o teu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Ó justo Deus, pela cruz, sem palavras, quebrantado por seu amor. Aleluia, louvado seja o Deus. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, tua morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Por isso que nós te adoramos, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz quebrantado
seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar o seu sangue sobre mim, o seu me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo. Graça e paz nos revelou. Aleluia! Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me tornou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, tudo entregar, vou me render. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passar, nele vou viver. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus, Jesus Cristo, Rei dos Reis, a esperança retornou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, a esperança
adoração, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado, aplauda mais forte, meu irmão. Se é para Jesus, aplauda dando glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome daquele que era, que é e que há de vir. Ele é e não há outro. Não há outro. Ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh Deus maravilhoso, Tu és Senhor, Tu és Senhor, digno de abrir os portais, digno de abrir os 7 selos e abrir o livro. Aleluia. Jesus, em Tua presença contemplamos Tua face, pois um dia a Sua morte o véu que separava agora brilha, e cada dia brilha muito mais, e só pra Te adorar, digno, e Te dar estamos nós aqui para Te adorar, Senhor, para bendizer o Teu nome, Deus. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, Deus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava a luz que outrora apagada agora brilha, só pra Te adorar, Senhor, e só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar. Estamos nós aqui só pra Te adorar, Senhor, e só e fazer e Te dar. Estamos nós aqui. Levanta as suas mãos, meu irmão. Se você está aqui para adorar o nome de Jesus, louve o nome de Jesus, glorifica. Nós Te adoramos, Deus. Reconhecemos a grandeza do Seu poder, oh Senhor. E o véu que separava a luz que outrora apagada e só pra Te adorar e fazer
te dar, e te dar. Oh, estamos nós só para te adorar, Senhor, nessa noite, Deus, e só, oh, merecedor de toda adoração, e fazer estamos nós aqui, bendizemos o teu santo nome, Deus. Oh, glorificamos o Senhor, exaltado é o teu nome, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem, não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele. Quem crê nesta noite, levanta as suas mãos e glorifica o nome dele. Ah, eu creio em ti, Senhor. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferro
se fechem. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele aleluia, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, você crê, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois com a palavra ela é pura, escudo para os que nele crê. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte o Senhor, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Meu irmão, você pode se sentar no seu lugar, por favor? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, boa noite. Graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos essa noite? Que coisa boa, tomara que tenham passado as festas, o início dessas festas de fim de ano, né? De forma a glorificar o nome do Senhor. Graças damos ao Senhor por tão grande oportunidade. Essa para nós também é uma noite muito especial. Tivemos um culto pela manhã que foi um tempo excepcionalmente maravilhoso, percebendo a manifestação do poder de Deus. E hoje, irmãos, é um dia muito especial para a nossa congregação. É uma data emblemática, é uma data que marca um período muito especial na nossa congregação, e logo daqui a pouco nós vamos ver aqui por que isso é tão especial para nós, não é? Nós temos trabalhado bastante ao longo desse tempo, e essa noite eu quero pedir aos irmãos um pouquinho da sua atenção nesse momento. É um culto de missões, tá? Mas eu queria que você desse um pouquinho de atenção para o que eu tenho a falar nesse momento. Esse é o momento em que nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e não é o hábito da igreja nossa fazer o que eu vou fazer agora, dedicar um pouquinho mais de tempo para poder explicar para os irmãos o que tem acontecido nesses últimos tempos agora, tá? Mas fiquem tranquilos, não vou gastar muito tempo não, só um pouquinho a mais do que é o normal. Já peço de antemão sim desculpa aos irmãos, porque esse para nós aqui na congregação é um momento de alegria, de contentamento, de satisfação, e não de compartilhar situações como nós estamos vivenciando. Nossa congregação está vivendo um período econômico mais complicado. Nós estamos vivendo possivelmente um dos períodos mais complicados em toda a história dos nossos curtos 10 anos, né? A nossa curta história dos nossos 10 anos. Aos irmãos que nos visitam, por favor, não fiquem constrangidos. Eu fico mais do que vocês em ter que falar sobre isso, a nossa congregação. Se nós fecharmos o ano agora, se fosse fechado agora, nós fecharíamos o pior ano
né, o pior fechamento anual de toda a nossa história. E isso é muito preocupante para a nossa congregação. Por que isso está acontecendo? Rapidamente eu vou explicar para os irmãos. Nós temos muitos projetos ativos, graças a Deus por isso. Nós temos projeto na Venezuela, no Vale das Vertentes, nas escolas da região, tem o Pé de Chuteira, tem os projetos internos. Os irmãos já sabem, eu não vou gastar tempo aqui falando sobre cada um desses projetos. E nenhum desses projetos vai parar, e nenhum desses projetos está em crise. Fiquem tranquilos, até porque esses projetos recebem recursos de pessoas de fora da congregação, de outras nações e também da própria congregação em si. Como nós não temos em nossa congregação ficha de dizimista, nem campo para que seja colocado nome nos envelopes, é muito possível que as pessoas pensem que nós não precisamos também dos recursos, mas a congregação, para os seus avanços, dependem desses recursos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Muitos irmãos, às vezes, fazem doações exclusivas para cada projeto. Se você doar para um projeto como na Venezuela, ele vai para lá, independente de como a situação da igreja estiver, ele vai para lá. Ele vai ter que ser direcionado para lá, porque você fez uma doação específica para lá. Mas o caixa da igreja, ele tem sofrido. Você não precisa parar de ofertar na vida dos irmãos, projeto da escola, do nosso clube, do que for. Não se preocupe, Vale das Vertentes, não se preocupe. Porém, vai para lá, mas o caixa da igreja fica defasado. Nós não somos pessoas gastadeiras. Nós não somos uma igreja que gasta desvairadamente, absolutamente, somente com o básico. Porque nós entendemos o propósito de Deus, que é a missão de Deus para o mundo, né? O evangelho sendo pregado em todo o mundo. Então, por exemplo, o José está lá hoje. Nós ganhamos caixa d'água lá. A construção do prédio, onde agora começa a acontecer os cultos, né, os estudos bíblicos, já foi feita. Irmãos, o fechamento na Venezuela está maravilhoso. No Vale das Vertentes, lá em Cachoeirinha, só em Cachoeirinha até o presente momento já foram quase R$500 mil. Porém, nada disso saiu do caixa da igreja, são doações específicas. Mas cada um desses missionários, para serem enviados, eles são preparados aqui na congregação. A família Urenhas, que está hoje na Venezuela, foram gastos em torno de 3 anos e meio no preparo deles para o envio. Então eles participaram, fizeram um seminário teológico, vocacionados, academia ministerial, tudo aquilo que a igreja tem para oferecer para o preparo dos missionários para poder ir para o campo. E isso tudo, obviamente, tem um investimento, tem a manutenção deles lá. Então nós ofertamos uma caixa d'água lá para eles, mas a manutenção mensal deles, quem faz é a igreja mesmo. E nós estamos enfrentando um momento difícil. Fiquem tranquilos, nós não estamos tremendamente endividados, nós não precisamos de 300, 200, 150 mil, não é isso não, tá? Fiquem tranquilos, mas nós estamos fechando muito negativos esse ano, e isso tem nos prejudicado muito no avanço. Nós temos aqui famílias que daqui a pouco estão sendo preparadas para ir para a Tunísia, entre outros lugares também, para ir Bertioga, aqui pertinho de Cachoeirinha, lá em Barbacena. Então são muitos lugares, mas o nosso caminhar não está bem. Eu peço perdão mais uma vez por ter que falar sobre isso com os irmãos. Ainda há possibilidade de nós revertermos essa situação até o dia 31 desse mês agora. Nós podemos fazer um pouco mais para conseguir fechar de uma forma positiva, digamos assim, ou pelo menos diminuir o dano. Nós temos aluguéis para pagar, um monte de coisa, né? Os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem que nós não gastamos desvairadamente, mas é um gasto. Nossa igreja, até com relação aos colaboradores, é muito enxuta, preste atenção. Hoje nós temos em torno de 1.500 irmãos que congregam conosco. Nós somos 2 pastores em tempo integral. Você segura isso, irmão? Às vezes você fica assim, o pastor não veio na minha casa, o pastor não me visitou. São 1.500 irmãos para 2 pastores. E o missionário Rafael, que está sendo preparado e querendo Deus, em breve também, daqui a algum tempo, ele será aí, se for vontade do Senhor, consagrado ao ministério. Mas uma igreja como a nossa deveria ter pelo menos uns 10 pastores, no mínimo, pelo menos 15, para dar pelo menos uns 100 irmãos para cada pastor em tempo integral. Mas nós não nos preocupamos com isso. Nós vamos continuar trabalhando. Isso não vai ser falado todo culto, fique tranquilo. Nós não vamos pedir para você fazer um sacrifício. Nós não vamos distribuir envelope de sacrifício, tá? Fique tranquilo. Não vamos faça algo diferente. Não. Você só precisa entender, você que é membro da congregação, as nossas responsabilidades locais. É verdade, irmãos, eu perco noite de sono. Eu fico triste demais por causa dessa condição. Nos 12 meses até o presente momento, tá? Desse ano, nós não fechamos nenhum positivo.
Nós pagamos as contas do mês passado, depois que entra o mês seguinte. Então nós não queremos continuar assim. Nós não podemos continuar assim. Nós não vamos parar com nenhum projeto e não vamos mudar a nossa estrutura com relação ao que está acontecendo na igreja. Não vai mudar nada. O que tem que ser mudado é aqui dentro. O que tem que ser mudado é aqui. Nós viemos de situações em que fomos tão oprimidos nesse momento, que nós perdemos a alegria, o contentamento e a fé de que de fato o que fazemos não é para sermos abençoados, é porque já somos abençoados. Irmãos, 1.500 irmãos, o nosso gasto mensal é em torno de R$115 mil. Para 1.500 irmãos. Mas geralmente entra no caixa da igreja mensalmente 90 e poucos mil. Então a gente tem que fazer um monte de coisa para poder fazer dar certo e conseguir pagar as contas, jogando uma coisa aqui, mas não ficamos endividados. Olha que coisa interessante. É um paradoxo que nós vivemos. A vida da missão da igreja está fluindo cada vez mais. Os departamentos estão vivendo um tempo especial. Mas isso, tira a noite de sono? Tira, mas por outro lado eu descanso, porque nós não estamos oprimindo os irmãos, nós não estamos fazendo aquilo que não é bíblico se fazer, e isso me dá descanso. Mas por outro lado, não é tão fácil assim às vezes, subir para poder ministrar, sabendo que nós temos tantos compromissos para cumprir, mas eu sei que juntos nós poderemos mudar isso tudo. Sabe por quê? Como a gente costuma dizer, o recurso para o projeto já está dentro do projeto. Deus não nos daria nada que não tivesse já a condição de ser mantido. Então vamos aquietar o coração, mas seremos um pouco mais generosos. Eu convido você que é membro da congregação, você que assiste sua casa, você que não é também, que queira participar, até o dia 31, nós temos condições de mudar isso tudo aí. Em nome de Jesus, tá bom? Mais uma vez eu peço aos irmãos que me desculpem. Se você precisar de um envelope, é só você levantar sua mão. Isso não é comum na nossa congregação, esse tipo de exposição. Não é comum compartilhar esse tipo de coisa. Pastor, eu quero saber um pouco mais sobre as finanças da igreja. Se você é visitante, você pode ir aqui no hall de entrada no final do culto, à minha direita, à sua esquerda. Tem um quadro bem grande lá escrito assim, gestão à vista. Ali tem tudo o que acontece financeiramente da igreja. Recursos ministeriais, recursos de... Tudo que você precisar está lá, registrado. O que gasta na igreja está escrito lá. Só os irmãos que mexem com isso aqui, os músicos sabem, né? Só esse revestimento acústico que foi feito na igreja foi R$226 mil. Nós estamos lutando para conseguir pagar isso mensalmente. Se fosse, por exemplo, um projeto filantrópico, nós já teríamos pago. Porque as pessoas inclinam mais o coração para esses projetos. Vamos fazer um trabalho com o pé de chuteira? Não falta recurso. E é muito bom isso, e continue fazendo isso. Mas entenda uma coisa, nós não somos uma ONG, nós somos uma igreja. E tudo que fazemos é intencional. Secundário para nós são as obras sociais. Primário para nós é a pregação do Evangelho. Então nós precisamos manter o nosso seminário teológico, a nossa escola bíblica dominical, cada encontro de cada faixa etária, de cada gênero, tudo muito bem organizado, para que as outras coisas consigam fluir. Aqui é a base, é onde preparamos os soldados do Senhor, que serão enviados para o outro lado do mundo, ou para o outro lado da rua. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu creio, irmãos, que até o dia 31, isso pode ser mudado pela graça de Deus, em nome de Jesus. Como eu disse, é paradoxal, porque graças a Deus, os projetos têm caminhado. Vamos orar nesse momento? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que na sua casa também você pode estar enfrentando momentos econômicos difíceis. Nunca tire nada lá de dentro primeiro para depois trazer, digamos assim, não é? Não precisa tirar da boca dos seus filhos, mas nós sabemos que temos mais para fazer e que nós temos recursos para poder fazer. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, com alegria chegamos mais uma vez diante de Ti. O coração aperta, mas o coração também descansa em saber que a obra é do Senhor, não é uma empresa. Nós não estamos aqui para enriquecimento, nós não estamos aqui para desenvolvimento próprio no sentido financeiro e econômico, nós estamos aqui para glorificarmos o Teu santo nome. E cremos, Deus, piamente, de que se estamos passando por isso, é porque o Senhor nos está moldando, nos está provando, está cuidando de nós para enfrentarmos coisas ainda maiores. O Senhor está nos dando sabedoria para que quando a provisão ou a prosperidade em âmbito maior vier para o seio congregacional, nós não esbanjaremos, mas saberemos exatamente no que investir.
Ah, Deus, quebranta também o coração dos irmãos. Nós estamos chegando no final do ano. Que o Senhor abençoe o empresário, abençoe o empregador, o empregado. Que o Senhor abençoe até aquele que no momento está desempregado, mas que sabe que o Senhor o tem sustentado. O Senhor é o nosso sustentáculo. O Senhor é em quem confiamos. A obra é do Senhor, a família é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Por isso, seja louvado hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, por favor, se preferir, tem um QR Code aí à sua frente, ou tem outras opções no balcão de informações, minha direita, sua esquerda, faça com alegria em nome de Jesus. Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor, querido? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, preste atenção. Durante esses dias, nós tivemos semanas maravilhosas. Tivemos o musical infantil, tivemos a cantata de Natal, muita dedicação, muito empenho, e o Senhor, creio eu, foi glorificado. Hoje, nosso tempo, nesse dia, marcou a história da nossa congregação. O que vocês estão vendo aí e o que nós vamos assistir agora por alguns minutos, porque é importante que a congregação participe disso, foi transmitido ao vivo pela manhã aqui conosco. É o primeiro batismo lá na Venezuela da nossa congregação, dos pastores lá, do pastor José Urenhas, juntamente com a sua esposa. Eles estão lá desenvolvendo um trabalho, você que é visitante talvez não sabe, né? Há pouco menos de um ano, eles estão lá desenvolvendo um trabalho de estudo bíblico, e houve um quebrantamento que nós não imaginávamos que fosse acontecer tão rápido. E esse é o primeiro batismo da nossa congregação, fora aqui da sede, né, da nossa congregação. E nós podemos louvar a Deus por tão grandes feitos. Então, vamos perceber que Deus tem sustentado. Eu quero que você participe conosco desse momento, em nome de Jesus, e logo após, ouviremos a santa palavra de Deus. Você fala que vai começar, não é? Olá, irmãos do Brasil. Já vamos começar o batismo aqui na Venezuela. Quatro irmãs que vão batizar para a glória de Deus. Agora, nesse momento, elas vão fazer a confissão de fé. Do Brasil, já vamos começar o batismo aqui na Venezuela. Quatro irmãs que vão batizar para a glória de Deus. Padre Todo-Poderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al mundo de los muertos, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos, en la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amém. A primeira a ser bautizada será nossa irmã Alex Estela Caicedo Zanabria. A primeira irmã a ser batizada será a nossa irmã Alex Estela Caicedo Sanabria. Alex, ha sido mucho tiempo un caminar muy provechoso en el Señor. Agradecemos al Señor por su corazón bondadoso, su corazón de servicio, y ya habiendo visto en las clases de bautismo lo que es este paso que usted va a dar, estaría dispuesta a entregar su vida a pesar de las persecuciones y a pesar de lo que venga o haya que venir
por causa del Evangelio. Con todo mi corazón. Bajo la autoridad que me ha sido concedida como ministro del Evangelio, Alex, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Nuestra próxima hermana a ser bautizada, la hermana Ana Lucila Bustamante. Nossa próxima irmã a ser batizada se chama Ana Lucila Bustamante. Lucy, ha sido muchísimo tiempo el cual ha esperado por este momento, pero sabemos y creemos que el Señor ha guardado su corazón para tomar esta decisión en el momento que Él así lo propuso y lo decidió. Y dado lo que hemos visto en las clases de bautismo, ¿estaría usted dispuesta a entregar su vida por este evangelio que la ha salvado? Amén. Y bajo la autoridad que se me ha sido concedida como ministro del Evangelio, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. La próxima hermana a ser bautizada es María Consuelo Ureña Jaimes. Perdão, Mayra Judith Ortega Marques. Próxima irmã a ser batizada é a senhora Mayra Judith Ortega Marques. Hermana Mayra, ¿estaría usted dispuesta a entregar su vida por el Evangelio a pesar de las circunstancias? ¿Glorificaría el nombre del Señor a toda costa? Con todo mi corazón te recibo otra vez, mi Padre amado. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bajo la autoridad que se me ha sido concedida, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A próxima irmã a ser bautizada é Maria Consuelo Ureña Jaimes. A próxima a ser batizada é Maria Consuelo Ureña Jaimes. Para quem não sabe, essa é a mãe do José, mãe do pastor José. Madre, ha sido mucho tiempo el que hemos esperado por este momento, pero a pesar de las circunstancias, creemos que el Señor ha determinado que sea hoy y glorificamos el nombre de Dios por esto. ¿Estaría dispuesta a entregar su vida por el Evangelio y por llevar esa cruz que Cristo llevó? Bajo la autoridad que se me ha sido delegada como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Aleluia. Damos por encerrados estos primeros bautizos aquí en la Iglesia Bautista en Cristo en Venezuela y glorificamos el nombre de Dios. Os irmãos que estão no Brasil, agradecemos a igreja pelo apoio. Finalizamos hoje o nosso primeiro culto de batismo aqui na IDEC Venezuela
Enviamos abraços, estamos com muita saudade de vocês. E louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. De fato, vale a pena, né? Vale a pena lutarmos, vale a pena enfrentarmos as barreiras, as dificuldades. Vale a pena. O Evangelho está se expandindo cada vez mais. Nós temos irmãos na Venezuela, nós temos irmãos espalhados por este mundo. O elo do sangue de Cristo Jesus nos permite isso. Vale a pena, meus irmãos. Continue orando pela igreja na Venezuela, continue orando pelo nosso irmão José, pelo pastor José e sua família. Continue orando, porque há muito a acontecer ainda ali. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. À medida que encontrarem, podem ficar de pé. Mateus, capítulo 1. Nós leremos dos versos 18 até o 25. Diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Obrigado por sua palavra, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos porque ela é poder para transformar qualquer indivíduo. Nós sabemos que a tua palavra pode nos resgatar das trevas e nos transportar para a luz, para o reino do seu Filho amado. Então que nessa noite nós possamos sair daqui encorajados, nós possamos sair daqui mais crentes do que entramos, nós possamos sair daqui renovados em Ti, Senhor. Tira toda a dispersão das nossas mentes e nos conduza na Tua Santa Escritura. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nós estamos no nosso último culto de missões do nosso ano. Nosso também último domingo, né? Nosso último culto de domingo do nosso ano. E nesse ano nós trabalhamos ao longo do ano o tema que é do nosso banner aqui, que é a igreja e a cidade. Em torno desse tema, nós discorremos diversos assuntos. Nós tratamos questões apologéticas, falamos de cultura, falamos de como cada um de nós, na nossa vida corriqueira, nós podemos influenciar o nosso dia a dia, a nossa cidade, o nosso trabalho, as nossas escolas, os órfãos. Falamos sobre tantas coisas relacionadas à igreja e à cidade. E hoje, de forma bem proposital, eu escolhi esse tema, milagres, para podermos encerrar esse tema que tratamos esse ano sobre a igreja e a cidade. Afinal, eu considero um grande desafio falarmos disso, mas acredito que em meio às cidades que nós vivemos, se você como eu, que tem mais de 30 anos, nós fomos fortemente influenciados por uma cultura de ceticismo, uma cultura cética. Uma cultura na qual aprendemos a ser materialistas e olhar e basear as nossas crenças, as nossas emoções e sentimentos naquilo que é palpável, naquilo que podemos ver, testificar, tocar. E nós temos muitas dificuldades, por exemplo,
de crer no sobrenatural. Eu sei que os nossos mais jovens já vivem uma era onde o misticismo é um pouco maior, eles têm mais facilidade à espiritualidade, mas ainda assim muito influenciados por uma cultura materialista. É muito fácil a gente atestar isso quando nós temos muitas vezes receios de como os nossos jovens entram nas faculdades e saem delas. Nós temos receios bem notórios em nossas famílias em relação a isso, porque o materialismo, porque o ceticismo, ele tenta comandar o nosso intelecto, a nossa forma de pensar no mundo moderno. E eu gostaria de começar contando uma história para os irmãos, que eu já testemunhei ela alguns anos atrás, mas acredito que a maioria já não deve lembrar mais, ou não viu. Quando estava em 2018 em Ribanceira, na cidade, no Arraial, no distrito onde nós vivemos, minha esposa e eu, iniciando ali uma base missionária, um campo de evangelização, de transformação social, de expansão do evangelho, de estudos bíblicos. Nós estávamos em uma comunidade bem pequena, essa comunidade de Ribanceira tinha cerca de 300 pessoas, mais ou menos, e ali, quando nós estávamos cerca de 2 meses, mais ou menos, nessa comunidade, nós estávamos ali na base missionária, na casa onde vivíamos, estávamos Laura, eu, minha esposa, eu, e 2 amigos. E ao cair da noite, chegaram 3 crianças batendo no nosso portão, desesperadas. E nesses arraiais, a iluminação pública não é a melhor coisa. Normalmente fica muito escuro, fica mais escuro mesmo o ambiente ali. E eu ainda não estava tão familiarizado com todas as famílias, com todas as pessoas. Eu não conhecia exatamente todos pelo nome, eu ainda tinha algumas dificuldades ainda em saber exatamente cada pessoa, o nome de cada um, a história de cada um. Mas o fato é que essas 3 crianças chegaram batendo no nosso portão, desesperados, e começaram a gritar e falaram: corre, corre, o seu Zé do Lado da Rosa está endemoniado. E aquilo ali me deu um problema, porque minha esposa estava ocupada com os outros dois amigos, e em frente ao cemitério da comunidade, tinham 3 casas. A primeira casa era do Zé Rosa, a segunda casa era do Zé, e a terceira casa era da Rosa. Meus irmãos, que embaraço. Eu só entendi o Zé do Lado da Rosa e tal, e eu já não sabia quem era mais. E aquilo ali, eu entrei dentro de casa, as crianças saíram correndo, eu falei com minha esposa e com meus amigos: estou indo ali, pode ser um BO, mas espero voltar rápido. E fui. E eu fui já igual o Chaves, sabe quando o Chaves está prestes a dar um piripaque? Eu já fui daquela forma, andando, de passo manso, mas aí eu pensei uma estratégia. Pensei: vou primeiro na casa da Rosa, mais tranquilinho. O Zé Rosa era um homem difícil de lidar ali na comunidade, o Zé eu não conhecia bem, e a Rosa eu sabia, uma mulher mais tranquila ali, então fui. Quando eu passo pela casa do Zé Rosa, a casa está fechada, pouca movimentação dentro, eu pensei: não deve ser aqui mesmo não. Continuei. A segunda casa, quando eu passo pela casa do Zé, está o Zé, lá do lado de fora, com o braço cruzado, a cara fechada, eu pensei: também não deve ser não. Deixa eu continuar. E quando eu fui continuar para a casa da Rosa, o Zé virou para mim, apontou para mim e falou assim: é comigo mesmo. Aí aquela hora deu piripaque do Chaves, né? Claro. Brincadeira. Aí eu virei para o Zé, fui lá até o Zé e perguntei para ele: o que está acontecendo, Zé? O que está acontecendo? E ele disse: eles não me deixam dormir. Toda vez que eu entro para dormir, eles começam a jogar pedra na minha janela e na minha porta e não me deixam dormir. E eu falei: eles quem, Zé? A Pedra, minha falecida. Eu falei: não, Zé, conta melhor a história, Zé. Toda vez que eu entro, eles começam a jogar pedra lá do cemitério, aqui na minha porta, e começam a gritar: essa casa não é sua. E ele me explicou uma rixa que ele teve com sua esposa, e de fato aquela casa não era dele, Pedra era a esposa dele, e ele ali atormentado com essa situação, ficou ali com muitas dificuldades e muito apreensivo. Então eu comecei a conversar com o Zé, e comecei a explicar para ele algumas questões, e falei com ele: Zé, eu posso orar aqui. Eu vou orar por você,
E eu creio que ao orar, esses espíritos que têm te atormentado, eles não vão te atormentar mais. Você vai entrar para dentro de casa, vai deitar e vai dormir. E amanhã eu volto aqui assim que eu acordar e nós vamos conversar. Dito e feito, oramos, uma oração curta, breve, simples. Fui para casa, o Zé entrou para dentro. No outro dia eu acordei, peguei a Bíblia e fui direto para a casa do Zé. Chegando lá, chamei o Zé, sai o Zé, com um sorriso daqui até aqui, feliz. E eu perguntei, Zé, você dormiu bem? Dormi bem demais. Mas Zé, ninguém te atormentou mais? Ninguém me atormentou. Pois então agora eu quero conversar com você. Abri em Romanos, eu lembro desse dia, eu abri em Romanos 7, 8, eu li para ele, conversei com ele, expliquei o plano de redenção para ele e falei, Zé, nós temos um problema aqui. Nenhum espírito maligno pode ser inimigo de Deus. Eles não são superiores, eles não podem combater a Deus, eles não têm poder nenhum contra Deus, mas você pertence ao inimigo e não a Deus. Você pertence ao maligno e não a Deus. E eu posso orar aqui, esses espíritos vão sair, mas outro dia eles vão voltar e vão continuar te atormentando. Eu falei, Zé, você tem diante de ti uma oportunidade de começar a se sujeitar a Cristo, a se render a Cristo. Zé, eu quero te chamar a se arrepender dos seus maus caminhos. Zé, você quer fazer isso? O Zé virou e falou, não, eu não quero. Aquilo para mim foi um baque muito grande, mas encerramos a conversa e voltei para casa. Em sua obra, na obra de C.S. Lewis, intitulada Milagres, que é o título que nós demos aqui para a nossa ministração, Lewis ele cita em um dos capítulos da sua obra que ele conheceu uma única pessoa durante toda a sua vida que alegou ter visto um fantasma. Foi uma mulher. E o interessante é que ele diz que essa mulher não acreditava na imortalidade da alma antes de ver esse fantasma. Mas ela continuou também sem acreditar após ver. Ela achava que tinha sido uma alucinação, ou em outras palavras, nós podemos dizer que não é preciso ver para crer. E este é o primeiro esclarecimento que nós precisamos ter ao falar sobre milagres. Não é preciso ver para crer. Ver não é significado de que você vai crer. Sejam quais forem as nossas experiências, nós não consideramos milagrosas se de antemão nós seguirmos uma filosofia que exclui o sobrenatural. Então, seja qual experiência passarmos, se a nossa filosofia for uma filosofia ceticista, descrente, longe, distante do sobrenatural, nós não creremos em nenhum milagre. Nenhum milagre. Neste caso, quando chamamos algo de milagre, nós estamos falando de uma experiência que alguém percebeu com seus próprios sentidos. E todos nós sabemos que os sentidos podem falhar. Sempre é possível dizer que foi apenas uma ilusão. Se uma pessoa não acredita no sobrenatural, essa será sempre a única explicação que ela aceitará. Por isso, não importa tanto discutir se os milagres continuam acontecendo ou não. Na prática, eles parecem ter desaparecido do Ocidente e da igreja moderna. Na prática, parece que o materialismo se tornou o nosso credo, a nossa forma de pensar, o nosso culto. Se nós explicamos com a nossa razão, a isso nós seguimos. E isso penetra os nossos dias. E não nos enganemos, se o fim do mundo acontecesse exatamente como está escrito, literalmente, como está escrito no livro de Apocalipse, com o céu se abrindo e o grande trono aparecendo, e até a sensação de estar sendo lançado a um lago de fogo, um materialista, um ceticista, um homem que pensa dessa forma, esse homem moderno, ele diria que nada daquilo que ele passou não foi simplesmente uma ilusão, e mesmo vivendo toda essa questão, ele procuraria explicar isso através da psicologia, da psicanálise, de questões cerebrais, da neurociência, ou o que for. Porque assim pensa um cético. A experiência por si só não prova nada.
Como disse C.S. Lewis, a experiência só confirma aquilo que já acreditamos antes. Se alguém não sabe se está sonhando ou acordado, qualquer teste pode parecer parte do sonho. No fim das contas, a experiência prova algo, ou outra coisa, ou nada. Depende das crenças que cada pessoa traz consigo. Mas quando nós falamos de acreditar ou não em milagres, de acreditar no sobrenatural ou não, o cético, esse homem incrédulo, que as nossas cidades estão cheias, que as nossas cidades estão carregadas delas, carregam alguns argumentos. E um dos primeiros argumentos que eu gostaria de levantar entre os irmãos, contra a existência de milagres, é que eles dizem que os nossos antepassados aceitavam o sobrenatural com muita facilidade, sem discutir. Eles eram ávidos por milagres, eles desejavam o sobrenatural. Então, enxergavam milagres até onde eram acontecimentos corriqueiros, que nada tinha de miraculoso. E eu quero confirmar, sim, talvez isso possa ser uma verdade, em certo ponto. Porque, afinal de contas, os nossos pressupostos, se você não acredita no sobrenatural, o seu pressuposto é distante do sobrenatural, facilmente você não acreditará em milagres nenhum, mesmo enxergando eles. Mas se o seu pressuposto também é milagres, facilmente também você poderá enxergar coisas que às vezes nem aconteceu, ou nem é miraculoso. Um exemplo que eu achei muito bom é que o homem apaixonado, mesmo que sua esposa seja infiel, ele continua acreditando na sua fidelidade. Já o homem ciumento, o homem desconfiado, mesmo ele achando que aquela mulher não é fiel, mesmo ela sendo fiel, ele continuará desconfiando e desacreditando na sua fidelidade. Logo, nós precisamos eliminar aqui o pressuposto para ser a prova desses milagres, ou nesse caso, a prova da fidelidade. No entanto, tem algo que é dito a respeito dos nossos antepassados, que aí nós não podemos concordar, mas que devemos dizer, mas que não devemos aceitar, né? Que eles, quando dizem, eles acreditavam em milagres porque desconheciam a lei da natureza. E aqui é um ponto. Às vezes, nós queremos diminuir aqueles que acreditam, ou aqueles que enxergam, ou o mundo diminuindo o cristão, como se esses desconhecessem a lei da criação, a lei da natureza. E isso nós falamos muito dos nossos antepassados. Às vezes que eles não conheciam, eles não entendiam de ciência, e por isso eles acreditavam em milagres. Mas aqui no nosso texto áureo, no texto que lemos, no verso 19, diz: José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Quando José descobriu que sua noiva, Maria, estava grávida, ele resolveu deixá-la secretamente. Ele tinha conhecimento suficiente biológico para tomar essa decisão. Caso contrário, não teria considerado essa gravidez como uma prova de infidelidade. Afinal, pela biologia, ela só poderia estar grávida se tivesse coabitado com alguém. Ao aceitar a explicação cristã, ele considerou a situação de um milagre. No verso 20, ao ter um sonho, ao anjo dizer para ele, ela recebeu do Espírito Santo. Ela foi cheia ali, ela foi tomada pelo Espírito Santo. Ao aceitar essa explicação, mesmo conhecendo as leis da natureza, mesmo conhecendo que biologicamente isso seria ali anormal, ele compreende o milagre e assim crê que aquele ato, que tudo o que estava acontecendo era milagroso. Então, a ignorância completa das leis da natureza, ela não é o ponto no qual nos faz acreditar em milagres. Afinal de contas, nós só podemos crer no anormal se compreendermos o que é normal. Nós só podemos crer em milagres se nós temos compreensão do curso natural da vida. Só assim. Então, a experiência de milagre requer duas condições. Nós devemos acreditar em uma estabilidade normal da natureza e devemos acreditar em uma realidade além da natureza.
Mas aí eu volto à pergunta: o que está acontecendo com os nossos dias? O que está acontecendo com as nossas cidades? Por que tanto ceticismo? Por que nós nos afastamos tanto do sobrenatural, no sentido da crença, de acreditar nos milagres do Senhor? E quando eu falo esses milagres, eu não estou restringindo as questões físicas somente, mas acreditar na obra redentora e no chamado divino de Deus para andarmos na sua obra e na sua terra celestial, como Ele propõe. Por que nos afastamos tanto dessa realidade? Porque temos tantas dificuldades de deixar o materialismo um pouco de lado e decidir por andar uma vida verdadeiramente cristã. E eu gostaria de levantar duas classes de milagres para poder explicar esse fenômeno. Porque muitas vezes, mesmo acreditando que Deus é capaz de operar milagres, nós ainda duvidamos que Ele o fizesse ou pudesse fazer. E nessas classes, para poder compreender e provar, aqui, a primeira classe de milagres que nós podemos observar, tanto no texto que lemos, quanto durante todo o Novo Testamento, são milagres que mostram aquilo que Deus já fez desde o início. Pensemos no primeiro milagre que Jesus operou. Aconteceu em uma pequena cidade chamada Caná, na região da Galileia, onde ele havia sido convidado para uma festa de casamento junto com Maria, sua mãe. Quando Maria lhe contou que o vinho havia acabado, Jesus olhou ao redor e viu 6 potes de pedras cheias de água. Então, apenas levantando a mão, ele transformou a água em vinho, e todos os presentes beberam. Mas lá atrás, muito lá atrás, Deus criara a videira e a ensinou a absorver a água pelas raízes, e com a ajuda do sol, a transformar esta água em um suco que fermentaria e assumiria determinadas características. Assim, todos os anos, desde a época de Noé até a nossa, Deus transforma água em vinho. Isto os homens não veem, mas atribuem a uma causalidade elementar aos fenômenos químicos e às outras coisas da natureza, os quais são tudo que nossos sentidos podem perceber dali. Mas quando Cristo transforma a água em vinho, meus irmãos, em Caná, o milagre tem metade de seu efeito quando isso nos faz compreender que esse Cristo é o Deus. Quando Ele transforma água em vinho, sim, nós precisamos ver ali o Deus encarnado, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode, mas isso é metade da compreensão, pois nós precisamos compreender de forma completa aquilo que sempre tem acontecido desde sua criação. Ele criou a natureza, Ele fez a videira, Ele proporcionou o suco, e Ele faz-nos lembrar todas as vezes que vemos um copo de vinho adiante de nós, que o Cristo de Caná está presente. Ele está comandando o curso da terra. Eu gosto muito da música, uma música dos Arrais, com a Laura Solgueles, que fala assim: a vida é um mistério, é como uma semente que debaixo da terra um milagre abriga. O milagre em si eu não posso ver, e debaixo do sol vejo a planta nascer. E de fato é isso. Todos os anos Deus transforma poucos grãos em muitos grãos. A semente é semeada e há um aumento em seu número. Nós, porém, quando céticos, dizemos, são as leis da natureza. Mas certa vez, no mar de Tiberíades, Jesus se senta com seus discípulos diante de uma grande multidão. E ele se preocupa com aquela multidão e fala: vamos alimentá-la. Os discípulos se atormentam e falam: como? Precisaríamos, diz Filipe, de 200 moedas para comprar de pão, e ainda assim não seria suficiente, nós não temos nada. Mas André vem com uma criança, com 5 pães, 2 peixes, apresenta-se diante de Jesus. E o pão, que não foi feito do nada,
O pão que não é feito de pedras como o diabo tinha proposto naquela tentação, transforme essa pedra em pães. Não. Em vez disso, um pouco de pão foi transformado em muitos pães e alimentou uma multidão. Como diz lá em João 5, verso 19, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Que coisa linda! Observe que cada rio revela a fecundidade, a multiplicação de peixes. Ainda mostra em ação até hoje. Hoje, bilhares de pessoas na terra ainda se alimentam dos peixes. Eles se multiplicam. Então a multiplicação dos peixes ali nada mais mostra do que aquilo que na natureza já acontece como um milagre contínuo, dia após dia, só que agora de forma pontual e miraculosa, agora quebrando talvez algum ponto. E quantos milagres nós podemos enumerar? E todos eles perfeitamente relacionados ao milagre contínuo que Deus opera na ordem da criação. Deus cura o paralítico. Deus cura aquele menino que é passado em cima do telhado daquela casa em uma maca e é colocado diante dele. Ele faz o cego Bartimeu enxergar. Aquele homem à beira do templo com sua mão mirrada, ele faz com que sua mão volte aos seus movimentos perfeitos. E às vezes nós olhamos para a medicina, nós, céticos, e pensamos, se a medicina não pode explicar, nós temos dificuldades às vezes em muitos pontos, mas isso não é nada diferente do que tem acontecido em nossos hospitais. O milagre acontecendo no corpo. Não são simplesmente os remédios, são o que acontece ali internamente. É a forma como o corpo reage, é isso que Deus fez e faz. Verso 20. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Chegamos então ao milagre que talvez mais incomode a mentalidade moderna, o nascimento virginal. Para muitos esse é o ponto mais difícil de aceitar. E ainda assim, nenhum milagre é tão significativo quanto esse. Pensemos no que acontece em um nascimento comum, meus irmãos. Qual é o papel do pai na concepção? Uma célula microscópia do seu corpo fecunda a mulher. Nessa única célula estão guardadas informações que podem definir a cor do cabelo, traços dos rostos herdados de gerações passadas e, de forma impressionante, todo o plano para a formação de um corpo humano completo: ossos, órgãos, coração, mãos, pés. Ali também está inscrita uma longa história, a herança da humanidade e, de certo modo, o próprio caminho do mundo. Esse é o modo normal pelo qual Deus dá vida ao ser humano. Mas houve um momento único na história em que Deus agiu de outra forma, de maneira direta, imediata, sem a participação de um pai humano. E havia uma razão profunda para isso. Dessa vez Deus não estava apenas trazendo mais um homem ao mundo. Ele estava gerando aquele que seria o único homem verdadeiro. No processo comum, a vida que recebemos já chega até nós maculada pelo pecado. A vida nesse processo comum já chega a nós afetada, e nós somos filhos do Adão caído. Mas no nascimento de Jesus isso não aconteceu. Foi um começo diferente. Um novo início para a humanidade. Todos os dias alguém, nessa era, nesse mundo secular, nessa cidade ceticista, diz: isso é impossível. Mas o que Deus fez uma única vez sem um pai humano,
Ele continua fazendo o tempo todo. Ainda que use pais humanos como instrumentos, o milagre não está apenas no modo como Jesus nasceu, mas no fato de que toda a vida, no fim das contas, continua sendo uma obra direta de Deus. Ele dá a vida. Ele tira a vida. Ele é o dono, o autor e o consumador de todo milagre que existe, aconteceu ou acontecerá nessa terra. Seja aquilo que eu ou você chama de comum, de lei da natureza, ou seja aquilo que nós não podemos compreender com nossos olhos, com o nosso sentido, com o nosso intelecto. Ele o faz e sustenta, o nosso Deus. Mas existe uma segunda classe de milagres que prediz aquilo que ele ainda não fez. E eu quero falar de alguns poucos. E primeiro eu gostaria de citar as 3 ressurreições do ministério de Jesus. Jesus operou 3 ressurreições no seu ministério. A filha de Jairo, o filho de uma viúva em Naim e Lázaro. Charles Spurgeon, ele tem uma pregação, eu já ouvi há muitos anos, que me impactou muito, no qual ele diz: nenhum desses milagres nós precisamos acrescentar ou tirar nada deles. Eles são suficientes. Eles são perfeitos, belos. Eles são totalmente possíveis de crer, porque foi Cristo quem fez. Mas nós podemos tirar uma compreensão para algo que ainda não havia acontecido, mas que poderia ser um prenúncio para aquilo que começaria a acontecer. A filha de Jairo, para quem lembra, Jairo, desesperado, chama Jesus e fala: minha filha está morrendo. E ele leva Jesus até lá, mas ali no caminho já fala: não adianta mais, ela morreu. Quando ele chega lá, ela era aquela defunta, já morta, né? Morta, não tinha vida, mas que acabou de acontecer. Charles Spurgeon diz que ela tinha aparência de viva, vestes de viva e cheiro de viva, mas estava morta. E Jesus, diante daquela criança, dá uma palavra e ressuscita aquela menina. O pastor Marcelo, o missionário Marcelo, na semana passada, no culto pela manhã, ele pregou sobre o filho da viúva que havia morto também, a viúva de Naim. E ali nós temos uma situação um pouquinho diferente. Nós continuamos tratando de um morto, no qual Jesus vinha com sua comitiva de Jerusalém, e ali ele cruza com uma outra comitiva que estava num funeral. Aquele menino havia morrido há um pouco de tempo. Ele já estava com vestes de morto, num cortejo fúnebre. Estava morto, mas talvez sua aparência não estava tão ruim ainda, porque não havia tanto tempo assim que ele havia morrido. Mas Jesus cruza o caminho daquele homem, daquele menino. E ele, com uma palavra, com sua autoridade, ele ressuscita aquele menino e entrega aquele menino para sua mãe. E o terceiro caso, talvez um dos mais conhecidos entre nós, que é o caso de Lázaro, que já havia morrido entre 3 e 4 dias. Jesus estava distante, né? Quando ele chegou até Lázaro, já havia passado 4 dias. Ele já estava enfaixado, já estava dentro da cova, ele estava com a bela característica de morto, já fedia, provavelmente, e Jesus ali manda arrancar a pedra daquele túmulo e Lázaro, vem para fora, e aquele homem ressuscita. Charles Spurgeon, ele diz que nós podemos tomar esses 3 milagres da ressurreição e aplicar, entender como um milagre que deve continuar acontecendo dia após dia entre nós. Que se trata agora de uma ressurreição para a eternidade. Que se trata de uma obra, da obra de Cristo em nós, na qual Ele nos resgata do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Ele diz, às vezes temos diante de nós pessoas que têm aparência de vivo. Eu não sei se você já teve um amigo como eu tive. Eu tive um amigo. Meus irmãos, ele era bacana demais. Ele tinha um comportamento moral muito bom, sua família o criou muito, muito bem. Ele era respeitoso,
ele conversava bem, ele era fiel à amizade. E eu falava, era Felipe o nome dele, para o Felipe só falta converter. Falta tudo, está morto, esse é o ponto. Aquela menina que acabou de morrer, que tem face de viva, aparência de viva, roupa de viva, cheira como viva, está morta. E nós precisamos olhar para esse milagre de Cristo. E quando nós olhamos para o mundo, para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mesmo que tenham um comportamento moral, carreguem uma moralidade legal, que comporta bem, que vive em uma boa família, que é fiel no casamento até certo ponto, nós precisamos compreender que para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, falta o milagre da ressurreição ser operado. E assim também, quando encontramos um homem que já não tem tanta moral assim, não tem tantos valores na sua vida, mas não faz tantas coisas, não é viciado em nada, esse homem precisa do mesmo aspecto da ressurreição. E quando encontramos esse outro como Lázaro, aquele que nós dizemos, para esse não tem jeito, esse viciado aí, esse drogado, esse homem doido, essa mulher louca, essa prostituta, para essa não tem jeito. Mas os milagres de Cristo apontam para a nossa realidade, apontam para os nossos dias, a possibilidade, a capacidade, o poder e a soberania dele. Ele é capaz. Por isso Paulo disse em Romanos no capítulo 1, o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Eu não preciso vir com uma palavra eloquente, eu preciso vir com o Evangelho de Deus, pois ele é poder. Mas o maior de todos os milagres se trata daquele que foi entregue na cruz por pecado que ele não cometeu. Eu gosto sempre de citar 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, quando diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse que foi ofendido, insultado, maltratado, pregado no madeiro, teve seu sangue vertido, e depois de ter provado tudo isso, disse: está consumado. E ele então bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Então houve grande terremoto, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, as pedras se partiram, os centuriões e os guardas ali presentes ficaram espantados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas na manhã do terceiro dia, quando aquelas mulheres chegaram diante do sepulcro e viram a pedra removida, atônitas, sem entender, desesperadas, viram um anjo em seu resplendor que disse, lá em Mateus, capítulo 28, versos 5 e 6, não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Ele ressuscitou um homem dentre os mortos, que era ele mesmo. O Deus ressuscita o seu Filho, porque um dia ressuscitará todos os homens dentre os mortos. Logo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 em diante diz, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Meus irmãos, para encerrarmos, nesse mundo de ceticismo, nessa cidade onde se afasta cada dia mais do sobrenatural,
onde se afasta dos milagres, até aqueles que professam a religião cristã é legal, ou tem uma certa espiritualidade, eles buscam uma religião que se distancia da veracidade das Escrituras, quando se fala dos milagres. Não, Cristo não deve ter nascido de uma virgem, bem assim não. Talvez os milagres tenham alguma explicação aqui ou acolá. Quantas explicações sobre abrir o Mar Vermelho já ouvimos por aí na internet? Mas nós precisamos voltar para as Escrituras, e mesmo em meio a uma cidade cética, olharmos e voltarmos para a natureza, para toda a criação, para a construção da beleza, para cada feito de Deus. Não sei se você é como eu, se quando vai numa praia, senta diante daquele mar e contempla a imensidão azul e diz ali diante, só é possível existir um Deus. Isso daqui é grande demais, isso daqui aponta para alguém muito maior do que eu. É hora de olharmos e voltarmos para a criação, para os feitos terrenos, para os milagres corriqueiros, para o milagre do nascimento, para o milagre da fecundação, para o milagre que acontece a cada dia debaixo dos nossos olhos, quando temos alimento, mais alimento. Para cada milagre é hora de voltarmos para a criação e dizermos não ao ceticismo da nossa era. Para encerrarmos esse tema, a igreja e a cidade nesse ano, nós precisamos crer absolutamente que o Cristo se encarnou, que Deus esteve entre nós, que Ele inaugurou no nosso meio uma cidade perfeita, que é contrária à cidade na qual os homens tentam criar e construir a cada dia. Nós precisamos crer que esse Cristo habitou entre nós e viveu de forma santa, imaculado, não coabitou com pecado, que Ele levou sobre si a minha e a sua dor, Ele assumiu o meu e o seu pecado, e morreu em morte de cruz, porque maldito será todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se fez maldição por mim e por você, para o terceiro dia ressuscitar e jogar diante de nós o maior milagre de toda a história. O pecado foi vencido, o Cristo eterno disse: está consumado, está vencido, está pago. As cédulas de dívida foram rasgadas, meus irmãos. A dívida que havia contra nós foi rasgada. Então nós precisamos compreender que nós somos uma igreja, no qual nós não pertencemos a esse mundo, a essa era. Para falarmos de a igreja e a cidade, para encerrarmos, não fecharmos o assunto, mas encerrarmos a questão temática desse ano, nós precisamos compreender que nós somos peregrinos nessa terra. Existe um milagre operado em nós, que nós já não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Existe um milagre operado em nós, que nosso velho homem já foi despido, e nós temos uma nova natureza. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós podemos dizer e contar aos milhares e milhares de pessoas neste mundo que não conhecem milagres, sobre o maior milagre de toda a história. Nós podemos anunciar por cada canto deste mundo, por cada canto da nossa cidade, que há um Deus soberano que sustenta toda a criação em suas mãos. E se hoje temos vida, é um milagre. E se hoje podemos falar, é um milagre. E é um milagre do nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos, meus irmãos. Antes de orarmos, eu queria só ler uma citação de C.S. Lewis. Ele diz assim: se milagre significa aquilo que deve ser simplesmente aceito, se significa realidade incontestável que não se explica, mas apenas é,
Então o universo é um grande milagre. Voltar nossa atenção para esse grande milagre é um objetivo essencial dos atos terrenos de Cristo, os quais são, como ele mesmo disse, sinais. Estes sinais não nos afastam da realidade, eles nos levam de volta para ela, nos conduzem do nosso mundo de sonhos para a impressionante realidade de tudo o que é real. Senhor, nós cremos no nascimento virginal. Nós cremos que o Senhor veio à terra e se encarnou. Nós cremos no Cristo plenamente homem e plenamente Deus. Nós cremos sim, que muitas vezes a nossa mente, nós entendemos que ela tem dificuldade, assim como José ali, de compreender o que estava acontecendo. Mas quando a proposta das suas escrituras, a proposta cristã, nos fala a respeito do milagre, nós aceitamos, Senhor. Nós adotamos a conduta cristã. Nós compreendemos que tudo que o Senhor fez e faz na terra revela aquilo que desde a criação o Senhor já fazia. Nós compreendemos que tudo aquilo que propõe, que mostra um futuro, como as ressurreições desses homens e como a ressurreição de si mesmo, mostra uma eternidade na qual não haverá mais pranto, choro ou dor. Mostra uma eternidade que já há dentro de nós, mas a viveremos plenamente. Nós cremos nos teus milagres, nós cremos nas obras de suas mãos, nós cremos na posição a qual o Senhor chamou a tua igreja, nós cremos no chamado e no propósito do Senhor para a cidade, nós cremos naquilo que o Senhor tem anunciado ao longo da sua história, da sua glória, e que consumará nos fins dos tempos. Nós cremos em ti, Senhor Jesus. E nós então oramos, nos afaste de todo ceticismo, nos afaste do pensamento mundano, de um pensamento cético, materialista, onde somos conduzidos só pelas questões palpáveis e visíveis, e ainda assim, nos cegando de enxergar a sua natureza criada, a beleza da sua criação. Nos afaste disso, mas pelo contrário, nos leve para a tua santa escritura, onde estão escritos os teus feitos, os feitos dos seus discípulos, dos apóstolos, os feitos da tua igreja, no qual hoje nós pertencemos. Leva-nos para crer no poder do Espírito Santo que há em nossas vidas. Leva-nos a crer em ti verdadeiramente, para que assim como igreja cumpramos o nosso papel na cidade, cumpramos o nosso papel como congregação, como irmãos, cumpramos o nosso papel até que o Senhor venha. E sim, o Senhor virá, porque nós cremos em milagres. Nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos. Antes de dar os avisos, eu gostaria de saber se há entre nós alguém que está nos visitando pela primeira vez. Se tiver, levanta sua mão, a gente gostaria de entregar um cartãozinho para você, com uma balinha aqui atrás. Há mais alguém? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe sua vida. É um prazer tê-lo aqui conosco. Meus irmãos, seremos bem breves, temos poucos avisos a dizer. Só agora sobre quarta-feira. Nós teremos o nosso último culto... Antes, vou dar um aviso e já te chamo, Pri. Quarta-feira, nós teremos o nosso último culto do ano. Nós teremos 2 cultos. Teremos o culto da manhã e o culto da noite. Porque no ano passado, muitas pessoas não conseguiram acessar a igreja, ficou muito cheia. Então nós teremos um culto da manhã que será de 9 às 11 da manhã, ele terá o mesmo período do culto da noite. Teremos aqui um louvor maravilhoso. Todo culto nós teremos o mesmo culto da manhã e o da noite aqui. À noite também, de 10 da noite a